Todo mundo hoje quer automatizar mensagem no WhatsApp, inteligência artificial, Uhum, quer fazer um escarcéu. uhum. Uhum. Você acha que é isso que vai gerar lead? Olá, estamos aqui para mais uma edição do Advisor Talks Podcast e hoje temos uma conversa muito especial. Eu sou Paulo Barroso e aqui comigo Ian Salles. Fala pessoal, mais uma participação aí com vocês, vamos lá. É isso aí. Pessoal, hoje estamos aqui recebendo no Advisor Talks o Davi Ricardo Barbosa, CEO da Magnet Customer. Davi, muito obrigado. Paulo, sou eu que agradeço. Ian, obrigado. Todos vocês aí, obrigado por abrir esse espaço, abrir essa oportunidade para a gente falar um pouquinho, fazer vocês conhecerem um pouquinho aí do que é a Magnet, quem é o Davi, o que a gente faz. Cara, só tenho que agradecer. Espero que esse bate-papo seja muito divertido e enriquecedor. Com certeza vai ser. Bom, acho que, como você falou, né, conhecer um pouco mais sobre o Davi, eu acho que esse é o primeiro passo da nossa conversa, né? Então, seria legal, Davi, você contar um pouco pra gente da tua trajetória, de onde você veio, por onde você passou, o que que você estudou, como é que foi aí a tua evolução aí até chegar até hoje. Legal. Cara, assim, é muito curioso, é legal falar um pouco do Davi, da história do Davi, porque Davi é um cara que nasceu na favela, nasci em Salvador, Bahia, nascido e criado ali dentro de uma zona periférica, Uhum. dentro da favela ali em Pau da Lima. E só que é muito curioso também, porque eu estudava no colégio militar, cara. Tipo assim, você para e fala, peraí, como é que o cara que tá dentro da favela, vendo a criminalidade, vendo tudo aquilo ali de maneira adversa, e os pais colocaram ele para estudar no colégio militar. Mas eu digo que estudar no colégio militar foi o que transformou a minha vida, né? Porque se não fosse a disciplina aprendida ali dentro do colégio, as exigências, né, que os meus pais colocaram para que eu estudasse, para que eu fosse uma pessoa de bem, eu não brincava tanto na rua, não corria, jogava tanta gude ali, empinava uma pipa, uma raia, não jogava furapé, não jogava bola, enfim, foi, foi, foi inusitado, porque eu ouvia das pessoas que estavam ali na marginalidade, eles falavam, olha, estuda para você cuidar da gente. Estuda para você cuidar da gente. Então, essa dicotomia entre viver o militarismo e morar na periferia fez parte da minha vida ao longo de muito tempo. E eu acho que isso me forjou muito, sabe, cara? Me forjou, me ajudou muito a ser quem eu sou hoje, porque eu aprendi um negócio chamado resiliência, eu aprendi um negócio chamado humildade, eu aprendi um negócio chamado hierarquia, respeito. Cara, é muito rico. Tem gente que chora e reclama, né? Eu só agradeço por ter passado por essa caminhada, porque ela me fez ser esse cara firme e forte, porque a resiliência faz parte da nossa vida, né, cara? Cara, é sensacional isso que você está compartilhando com a gente, né? Esse viver, né? Esses dois contextos e tudo que você conseguiu extrair de positivo desses dois universos, né? Para moldar aquilo que você, a tua base ali, né? Mas é interessante observar isso, né? Com certeza, porque assim, cara, você vê de tudo. Ah, e uma das coisas que você vê é que você não pode fazer algumas coisas. É tipo assim, zero expectativa de que eu estivesse, que eu, pô, estudei, ia estudar em um colégio relativamente bom, depois ia para a faculdade, ia fundar empresa, ia mexer no mercado financeiro, totalmente nada a ver, porque você fala, pô, tu negão, cara que veio de lá, que tinha tudo para se tornar um marginal,
vem para esse universo chamado mercado financeiro. Então é uma linha muito louca e mostra aí que de fato é possível. Acho que Sem dúvida, cara. pode. Muito legal você compartilhar isso, porque acho que há uns 2 episódios atrás a gente gravou com o Bruno Ora, né, da Invest Porra, Smart. Bruno, E o mãozão, Bruno, cara. e você vira pro Bruno, cara, a primeira coisa que ele fala, meu, eu fui um cara que eu tinha tudo pra dar errado, entendeu? Eu também nasci na favela e tal, etc e tal. Da hora que você começou compartilhando aqui com a gente, eu falei, meu, que legal isso, entendeu? Porque não é só pela resiliência, mas para mostrar para outras pessoas que é possível, entendeu? E existe um caminho, né? Você pode construir a sua trajetória. É claro que, meu, pessoas partem de locais e situações diferentes, em contextos diferentes, mas é possível. Com certeza, né? Se a gente for pegar, teve várias coisas que aconteceram na minha vida para que eu pudesse me tornar um ser humano melhor. Desde errar um monte, cara, eu errei pra caralho, velho, tá louco. Tá doido, cara, tá doido, tá doido. Fiz tanta merda assim, enquanto moleque, e você acha que não tem um jeito, sabe? É tipo assim, porra, de mentir absurdamente enquanto era. Porra, era sobrevivência, né? Você aprende a sobreviver. E como é que você sobrevive num mundo caótico? Cara, é dando somebody love em um aqui, somebody love em outro ali, porque é assim que você vai sair do outro lado, cara. Como é que você chega lá, tá andando à noite? Vamos dar um exemplo, tá? Eu estudava no colégio militar. Eu rodava 22 quilômetros de ônibus desde os 6 anos de idade. 6 anos de idade tomando ônibus sozinho já. Aham. Caraca. Aí agora você acha que. Aí vamos lá, tá? Vamos pegar aqui. Cara, eu sou um cara muito aberto, vai ser da hora essa troca aqui, porque você vai entender. Você pega um ônibus e aí você vai pra escola. Você vai sentar onde? Em qualquer lugar, né? Aí você tá num lugar que era reservado para pessoa mais velha, isso e aquilo, né? Só que pensa, eu passei o dia inteiro no colégio, mochila pesada, cara, eu carregava uns 6, 7 livros nas costas. Você acha que eu tinha condições de rodar 22 quilômetros de volta em pé? Já tá morto. Impossível, né? Sim. Então, quantos somebody loves eu dei ali de estar passando mal dentro do ônibus, de dormir, de baixar a cabeça e fingir que não tava vendo nada. Cara, e quantas vezes pessoas tentou me tirar do lugar? Quantas vezes eu tive que, pô, eu ia, né? Saía cedo e tal, e aí às vezes pegava uma parte do caminho que era correndo, que era andando, né? Que tinha que ir andando. Não, ia correndo, porque tinha os pivetes na rua, e quando um pivete chegava e encostava, você tinha que meter o queixão de que, tipo assim, senão o cara ia tomar sua mochila, tomar teu lanche, então assim, cara, é sobrevivência, cara. Eu aprendi ali a sobreviver. Mas então você acha que o modus operandi da vida é esse? E não. Então, quando algumas coisas você vai passando, você vai entendendo, fala, pera aí, não, eu não preciso estar tão reativo, ou tão na defensiva, ou tá tão preparado aqui para alguma coisa, porque alguém vai fazer alguma coisa comigo ou tal. E não, cara. É tipo, a vida vai. Você começa a desarmar um Você pouco, começa né? a desarmar um pouco, você começa a soltar um pouco. Mas você já fez um monte de merda, você já avacalhou muita coisa, né? Mas pegando esse movimento de vida, assim, meus pais são pessoas muito importantes nessa jornada. Eu tenho 2 irmãos também, um irmão mais novo e uma irmã mais velha. Brigava muito com meus irmãos. Normal, acho que igual criança não brigou com os irmãos. Não, Então, não tem como, né? dizer que não, né? Sempre estão competindo por alguma coisa e a maior competição que você tinha é a atenção, né? Então, que a gente não sabe, só agora que a gente entende que a gente competia não era por nada, era a atenção do pai ou da mãe que a gente queria. E aí, meus pais foram pessoas maravilhosas. Minha mãe, ela é uma guerreira. Minha mãe, ela começou a trabalhar muito cedo, de carteira assinada, com 13 anos. Então, aos 46 ela aposentou. Mas ela sempre foi um exemplo de incentivar a busca, né? A busca pelo estudo, a busca pelas melhores roupas. Minha mãe levava a gente no shopping para comprar uma boa roupa e explicava sobre aquilo. Você não entende, né? Tipo, pô, pegar uma roupa, comprar uma surfwear da vida lá. Minha mãe deixava, a gente comprava uma bermuda, cara, a gente passava a vida com aquela bermuda, mas tudo bem. Mas foram pequenos gatilhos que minha mãe foi colocando para que eu pudesse ir entendendo que existia algo diferente na vida, que não era só ser um garoto favelado.
Eu poderia ser uma pessoa que morava naquele lugar, mas que eu estava sendo preparado para uma outra coisa que poderia acontecer na minha vida. Então a minha mãe é uma figura, uma pessoa fantástica que deu essa base, não só para mim, como para meus irmãos e para Sensacional, outras cara. pessoas ali. E o meu pai, do outro lado, ele é um exemplo, cara, que assim, a gente não entende quando tá lá atrás, quando é moleque a gente não entende. Uhum. Mas o meu pai, ele é um exemplo de resiliência, de trabalho, de honra. Sabe aquele cara chucro, assim, bruto? Meu pai é dono de oficina de carro, um cara linha dura, tal. Nunca esqueço, eu falo em todo lugar. Eu não tenho orelha furada, tá? Adoraria ter orelha furada. Meus primos tudo furou a orelha. Tava sentado eu, criança, assim, deveria ter uns 12 para 13 anos, e eu com um brinco de pressão na orelha. O que meu pai fez? Ele chegou aí, apertou e falou: pensei que tivesse com a orelha furada. Lá atrás, você acha que aquilo ali era tipo assim, pô, pra que isso? Cara, cuzão, tal. Não, mano, hoje eu entendo. Fazia parte daquilo que ele tinha pra me entregar. Meu pai tava se preocupando, cara, que eu não fosse por um caminho errado. A rigidez do meu pai era para que eu não desvirtuasse ou que eu seguisse, na verdade, se a gente for pensar, né, ele queria que eu desvirtuasse do caminho que era imposto por aquele lugar onde eu estava, que era uma possível criminalidade, uma marginalidade. Então, meu pai e a minha mãe, eles tiveram um papel muito importante nisso. E só em pensar que meu pai não teve a mãe. Meu pai, ele não conhece a mãe. 5 anos de idade, ele perdeu a mãe. Foi criado fazendo um tijolo na olaria. Então, este cara não tem o que cobrar do meu pai. Sim, algo que ele não teve. Ele entregou o que ele podia entregar. Pronto. E aí você para e fala, caralho, que massa, né? Porque ele entregou o melhor dele, e esse melhor dele forjou esse Davi que a gente está aqui conversando hoje. Demais, cara. Então, pegar um pouco desse passado para mim é algo bem interessante. Não, cara. eu gosto também eu sempre gosto de começar entendendo um pouco essa história individual de cada um, né? Porque, assim, muitas vezes você é empresário, nós também somos empresários e tal. Tipo, as pessoas acham que a gente surge empresário, né? Que você saiu do nada, assim, né? Nasceu já de Tipo, gravatinha. Acha que tá lindo sempre, né? É engraçado, uma vez que a gente tava discutindo questão de home office e tal e tudo mais, né? Aí um cara que trabalhava comigo virou e falou assim: não, mas pra você é fácil, que você mora do lado da empresa. Eu falei assim: tá, cara, você acha que eu surgi no mundo e a minha casa surgiu do lado da empresa, né? Tipo, Brotou ali, faz né? 25 anos que eu tô trabalhando pra construir um negócio, entende? É óbvio que você não vai montar você vai montar um negócio aqui a 3 horas da sua casa, né? Então, às vezes as pessoas elas não conseguem perceber muito o contexto das coisas, né? Pô, às vezes a gente fica trabalhando anos, às vezes décadas, em torno de um projeto, né? Para construir um objetivo. Se a gente for pensar nisso, eu acho que uma das primeiro start empreendedor meu foi dentro da periferia, vendendo peças de bicicleta, fazendo uma coisa ou outra para eu poder começar a gerar. Muito cedo fui trabalhar na livraria, assim, moleque, pensa assim, muito cedo eu já ia para a oficina do meu pai. Então chegou uma época dentro da oficina do meu pai que eu ia nas férias e eu recebia R$ 2 por final de semana do mecânico. Porque meu pai, eu não trabalhava com meu pai. Porque eu tinha problemas respiratórios e meu pai de profissão ele é chapista, no caso, em alguns cantos chama funileiro, enfim. Então tem muita fumaça, solda, essas coisas. Ele fala, então fica com a mecânica. Então eu ficava com o pessoal da mecânica e aí ganhava R$ 2 ali. Então eu comecei muito cedo também essa vida, mas sem cobrança. Uhum. Eu comecei essa vida e aí você pensa, pô, mas empreender e a gente brotou do jeito que tá aqui hoje. Não, cara, pô, você vai de conseguir vender uma peça de bicicleta, de vender uma coisinha aqui, de vender outra, você vai adquirindo uma valência, uma virtude profissional que começa a ser a de venda. Mas eu comecei desde quando a lidar muito bem com a comunicação? Foi tendo que argumentar com os pivetes que queriam me roubar. Então, assim, cara, você vai pegando essa trajetória, você vai olhando e falando, pera aí, cara, esse bicho vende, esse cara, pô, é muito bom de negociação.
Brotei negociador, É né? isso aí. Nasci já com... Não, cara. Ô, Davi, vem cá. E aí, depois lá da escola militar e tudo mais, você conseguiu ir para uma faculdade? O que que você estudou? Como é que Eu foi isso aí? fui logo em seguida estudar contabilidade. Contabilidade. Aí eu, assim, eu gosto de estudar. Vou guardar ficar assim com essa palavra. Eu gosto de estudar. É, durante um tempo na escola eu fui um aluno regular. Uhum. Aí eu perdi um ano, repeti o ano, um motivo muito particular que eu, só para ser um parêntese aqui, eu fiz um ano indo para o aeroporto. Eu filava a aula todos os dias para ir para o aeroporto e ficava dizendo que um dia eu ainda ia voar naquele negócio. Começou assim, né? E depois desse ano que eu perdi, eu virei um CDF. Na verdade, já estudava, mas não ligava. Dali em diante, cara, eu comecei a estudar muito, muito. Tipo, instalou um drive em mim que eu falei, esquece, só vou estudar. E aí fui fazer faculdade de contabilidade, mas logo em seguida eu ganhei uma bolsa na faculdade de medicina veterinária, então eu fazia duas faculdades, eu fazia contabilidade e medicina veterinária. E entendia que medicina veterinária não dava para ir, porque precisava de muita grana, era horário integral, eu trabalhava, olha só, eu trabalhava, nessa época, eu comecei primeiro, assim que acabei a escola, eu já fui direto para a faculdade de contabilidade. Nos primeiros semestres já arrumei um estágio, porque a minha turma tinha pessoas que trabalhavam em concessionária, e aí eu falei, putz, eu preciso trabalhar. Aí ela, não, vou te indicar lá. E eu, como era um bom aluno, eu dava aula de matemática para essa turma e ganhava um dinheiro com isso, né? Então eu já comecei a fazer dinheiro ali na faculdade com isso. E fui estagiar. Então eu eu fazia a faculdade de contabilidade à noite. Meu estágio era horário integral. Depois eu passei em medicina veterinária. Aí eu consegui ficar com o estágio meio período. Cara, era muito louco. Eu ia de manhã cedo para a faculdade de medicina veterinária, que ainda não era integral, era só o início era só um período, né? Aí eu ia para a faculdade de medicina veterinária, ia para o estágio e depois ia para a faculdade à noite. Então, eu acho que um ano e meio eu fiquei nessa salada aí, fazendo essa vida muito doida aí de estudo e tal. Mas aí eu entendi que depois ia passar para o outro semestre e os meus amigos eram ricos, que estavam fazendo medicina veterinária, pais ricos, porque ganhei bolsa na universidade particular. E horário integral e tal. Eu falei, cara, esquece, não dá. E aí, contabilidade eu achava muito fácil, achava que era só aquilo. E aí eu falei, vou mudar o curso para administração de empresas. E aí eu voltei e concluí a faculdade de administração de empresa. Depois fiz uma especialização na Dom Cabral, GV e tal, mas a vida acadêmica minha, até hoje ela existe, porque eu gosto de estudar, depois eu fui estudar economia, não concluí o curso de economia, mas eu estudava sozinho o curso, eu pegava a grade do que era o curso e eu estudava só porque eu adorava o mercado, aí vai conectando aqui com o mercado financeiro, eu gosto muito do mercado, então eu estudava sozinho isso, de maneira autodidata ali, fui aprendendo, fui seguindo e falei, acho que eu vou entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade, passei na faculdade pública, na federal, para economia, mas também aí eu tinha que optar, né? Estudar ou trabalhar. Estudar ou trabalhar, eu trabalhar, seguir a vida do outro lado aqui. Entendi. E como é que as coisas foram evoluindo para você chegar aí no universo de tecnologia, do mercado financeiro? Como é que você acabou vindo para esse lado? Cara, bom, depois que eu estava ali nas concessionárias, eu fui ser sócio de uma revendedora de veículos. Eu saí, eu falei, cara, eu tô sabendo movimentar esse negócio aqui, vou ganhar mais dinheiro comprando seminovo aqui e vendendo. Então eu comecei a fazer isso, ia para as feiras automotivas, ficava lá, eu tinha um chapéuzão de palha lá, era da hora isso, que era meu item característico era esse chapéu de palha, era o moleque, eu tinha 20 anos por aí no máximo, 20, 21, 22 no máximo. E eu saí das concessionárias, ficava comprando carro seminovo e vendia. Então fiquei fazendo isso durante um tempo. Aí tive uma revendedora, acabei quebrando ali.
Voltei para o mercado, de novo para a concessionária, fui trabalhar de novo como vendedor de carro, tal, segui essa jornada. Passei por algumas empresas, trabalhei numa empresa que depois foi comprada pela TOTUS. Eu acho que eu ainda não tinha consciência que esse seria meu caminho, mas profissionalmente estava se formando. Depois trabalhei no Grupo Cosentino, que é um grupo espanhol, e fui regional na área de distribuição de aglomerado de quartzo. E ali eu vi uma oportunidade, mais uma de empreender, o cara louco empreendedor, né? Vi ali uma oportunidade, abri uma beneficiadora de granitos, de mármore e granito, que só atendia as grandes construtoras. Peguei umas 6 obras em Salvador, tipo, porra, legal, tô rico, tô bem pra caramba, tal. Ixi, tomei um baita toco. 2 construtoras que eu peguei de obra não concluíram. E aí eu fiquei com um passivo bizarro ali, eu quebrei grandão, sabe? Tipo assim, depressão, puta, vou me matar, um negócio aqui bizarro, perdi tudo, caos. Aí eu fui estudar como os caras ficavam ricos. Aí eu fiz um estudo, Que caras? os homens mais ricos do Ah, mundo. entendi. Eu peguei lá e listei, naquela época, o homem mais rico do mundo, nunca esqueço, era o Carlos Slim Halu, o dono da Claro. E aí eu estudei um monte esses caras. Eu falei, caraca, vou... Nem sabia, né, que hoje a gente fala, vou modelar esses caras. Naquela época a gente nem tinha esse contexto, né? E aí estudei esses caras e falei, ah, velho, tenho que fazer alguma coisa igual a eles Tem pra que eu montar um poder... plano. Cara, então, né, tem que montar um plano. Que plano? Eu só tinha que fazer alguma coisa, né? E ali eu fui e falei, ah, sabe de onde deixa eu começar? Quebrado, cara, tinha voltado pra casa dos meus pais, aquele negócio horrível. E aí comecei a vender trufa lá em Salvador. Comecei a vender trufa na rua. Fui, encontrei um anúncio, a mulher que fazia trufa. Aí eu fui, vou nessa. Falei, eu tenho que começar por algum lugar. E aí comecei a vender trufa na rua. Só que eu tinha trabalhado em muitos lugares e eu conhecia muito Salvador. Conhecia muito, mas muito mesmo. Eu já tinha trabalhado numa distribuidora de petróleo. Então, eu visitava muitos postos de combustíveis. Salvador, Bahia, Sergipe, Pernambuco. Então eu conhecia um pedaço. E eu falei, cara, em todo posto alguém vende um doce. Então deixa eu bater nesses lugares. Então eu comecei a vender as trufas nos postos. Cara, fazendo um caos. Só que também tava colocando vaga, caçando oportunidade de trabalho. E aí fui trabalhar onde? Na NET. Louco, né? Estudei o Carlos Slihalu e fui trabalhar na empresa do cara. Beleza, virei ali um vendedor, era um coordenador PME, que se chamava. Eu só atuava com pequenas e médias empresas. E olhava pro meu passivo e o salário que eu tava fazendo e, tipo, falar, cara, essa conta não fecha, eu nunca vou conseguir pagar essa dívida, tal. Só que nesse processo, eu continuei vendendo as trufas, que não ia deixar eu rico também. Fui trabalhar na net, tal, que não ia me deixar rico também. Mas eu visitava muitos lugares. E nessas de estudar, foi bem no auge da Belpass, bem no auge do Vale do Silício. A gente pega ali 2010, 2011... Isso estava fervendo no jornal o tempo inteiro. Aí eu fui estudar esse negócio de internet, de tecnologia. Fui lá, fiz um curso, cara. Primeiro curso, assim, o Watson que teve da IBM. Eu fui estudar, que, tipo, você está falando de inteligência artificial hoje, mas dá um passo lá atrás, O Watson era 2011, o bem Watson. pioneiro, né? Então, o tá falando 2011, o Watson, cara, eu certificado IBM, fiz um monte de coisa disso que eu falei, não. Se e assisti o filme lá, a rede social, né? Mark Zuckerberg criou a rede social. Aí eu fui estudar esses caras tudo, cara, de internet, fui ver tudo. Aí eu parei e falei, cara, eu acho que dá pra fazer esse negócio. E aí eu fui criar minha primeira empresa de tecnologia, que se chamava naquela época Bambos. E o objetivo dela era fazer com que as empresas que estavam no offline tivessem uma vida digital através de um aplicativo móvel. Esse era o conceito inicial. Tipo, na sua jornada empreendedora, aí você sempre estava atrás de alguma sacada, né? Algum gap, Algum algum buraco. espaço que, aqui tem uma oportunidade, eu vou me enfiar nisso daqui. Só que instintivamente, cara, sem metodologia, sem nada, eu achava que tinha, estudava e ia. Desculpa. E aí, dentro desse movimento,
eu participei de um evento que se chama Startup Weekend. Foi o primeiro que teve em Salvador, não tinha nem dinheiro para ir. Eu lembro até hoje que eu pentelhei alguns caras no Facebook. E aí alguns deles foi o Juan Bernabó e depois o Pierre Schurman, pessoas fantásticas dentro do setor. E o Bernabó falou, vai no evento, cara, vai ser legal, tal. Me conectou com uma comunidade lá. Um cara que tinha comprado o ingresso para ir não ia conseguir ir, tava vendendo. Eu não tinha como pagar o cara, eu disse pro cara que eu tinha um cheque, eu dava um cheque para ele, nunca esqueço, cara, eu dava um cheque para ele, e eu tava para receber a rescisão da outra empresa, e eu disse que assim que eu recebesse a rescisão, ele podia compensar, acho que foi R$ 70, eu não tinha na época. E aí o cara foi, topou, me vendeu o ingresso e eu fui. Chegar lá, aí conectei com a galera, tá, falei da minha ideia mirabolante para o Pierre Schurman, da família Schurman, que dá a volta ao mundo. Pierre é o fundador da Bossa Nova Investimentos, e é fundador da Novini e tal, um amigo, uma pessoa que me ajudou muito ali. E aí ele falou, cara, diminui essa ideia sua, que você quer ser um Google. Falei, Empacota melhor isso aí que eu dá pra quero, rodar. porra, eu queria pagar a conta, né? Quero ser um Google. Pô, mas cara, não é bem assim e tal. E aí ele foi me ajudando e tal, foi diminuindo aquilo ali. A gente foi muito bem sucedido com aquela ideia e teve um processo ali que a gente me juntei com umas 2 pessoas que foram meus sócios naquela época e moleques, né? Um desenvolvedor e depois o outro do marketing, eu era comercial, mas 3 sonhadores tentando fazer o negócio. A gente participou da Campus Party. A gente não, eles dois, porque tinham condições financeiras de estar e eu não tinha, eu fiquei lá em Salvador. Eles participaram da Campus Party. Na Campus Party ele apresentou, pá, ficamos em 3º lugar na Campus Party. O Aira, aceleradora na época, chamou a gente para vir para São Paulo. Eu peguei, tipo assim, cara, como é que faz? Cara, eu até lembro até hoje. Liguei pra Gol, liguei pra várias companhias aéreas querendo patrocínio pra gente poder participar do evento e tal, porque eu não tinha como vir. Resumo, o Juan Bernabó, que me incentivou a ir, abriu a casa dele aqui em São Paulo pra gente poder ir vir. O pai desse amigo nosso pagou as passagens, como eu consegui hospedagem. O pai desse amigo pagou as passagens, nós viemos pra cá. Eu bati em São Paulo, acho que finalzinho ali de 2011, período assim. E endoidei quando eu cheguei nesse negócio aqui. Me conectei com um monte de gente. E eu falei, eu nunca mais volto pra Salvador. Sério? Sério? Cara, eu bati a volta pra Salvador, da passagem. E saí daqui articulando como é que eu ia voltar. Aí conheci uma amiga minha, Mariana, eu sou o padrinho de casamento dela, uma pessoa fantástica, que abriu a casa dela e falou, não, vem pra aqui pra casa e tipo, tá. Aí falei, agora começar o plano mirabolante. Como volto, saio de Salvador pra São Paulo, cara, falar pra minha mãe, falar pro meu pai que eu ia mudar pra cá. Minha mãe, meu filho, tal. Foi... Cara, Não foi ia um ser caos. fácil. Foi um caos, foi um caos. Foi um momento mais complexo ali. E aí eu vim com R$ 500 no bolso. Salvador pra cá. E aí o acordo era com a minha amiga dividir as despesas. A casa era dela, mas a gente ia dividir a despesa de água, de energia, de internet e tal. E beleza. Aham. Eu tinha dinheiro pra 2 meses, mano. Você tinha que se virar. Tinha. E tinha que fazer o negócio dar certo, cara. Tinha que conseguir fazer o negócio dar certo. Mas aí, Deus é maravilhoso e eu encontrei um outro cara que ajudou, que é o Guilherme Junqueira, que fundou a Gama Academy. É meu amigão, assim, um cara fantástico. Falou, cara, você é foda, você é bom, tal, vou te conectar com... Vamos num evento. Me levou num evento aqui em São Paulo, dentro da TOTS. Conheci o Laércio Cosentino. Tem até uma entrevista que eu dou pra ele ali, tipo, mano, é muito louco assim, como as coisas foram acontecendo. E aí, nesse evento, tinha um cara que tava criando um negócio, chamava Startup House na época, e ele falou, cara, você é bom, vem pra cá. Aí eu, pô, eu quero comprar teu negócio. Eu falei,
porra, da hora, cara. Vou. Porra, quantos caras vão pagar por isso? Porra, vou só pagar a dívida e seguir e tal. Aí eu cheguei pros 2 sócios, né? E falei pra ele, cara, os caras querem comprar a gente, quer que a gente vai pra lá, faz isso e tal. Os caras olharam e fez. Não. Chamou o pai dele. Eu falei, cara, mas eu não tenho condições de ficar aqui, eu não tenho dinheiro e tal. O pai dele se propôs a me ajudar e eu, na hora, eu falei, não vou aceitar isso. Eu tenho que seguir a minha jornada. Aí eu voltei lá na empresa dos caras, falei, os caras, porra, eles não querem vender e tal. O cara falou, não, tá bom, então vem construir aqui. Aí os caras me deu tudo, toda estrutura, me deram tudo que foi necessário ali para que a gente pudesse criar tal. Eu abri mão do outro negócio e depois essa empresa foi vendida, aí eu ganhei um dinheirinho, consegui As lá coisas atrás. começaram a se ajeitar. Começaram a ir pro eixo e ali começou o meu mundo de tecnologia, cara. Eu fiquei até 2014 nesta operação. 2015 eu mudei para Mato Grosso do Sul, porque eu já estava criando um novo negócio, que aí era um CRM voltado para o setor automotivo, que foi muito bom, onde deu uma projeção absurda. Já era um CRM proprietário, já. Já, tipo, cara, se a gente for pensar nesse primeiro negócio, ele meio que parecia um CRM inicialmente, porque tinha alguns fundamentos do CRM. de conceito, já tinha algumas coisas de conceito. Porque eu entendi que meu superpoder é a construção de relacionamento com o cliente, cara. O que eu entendo é como montar lógicas de relacionamento e fazer com que as empresas consigam construir relacionamento com seus clientes e ganhar dinheiro e gerar negócio. Então, eu entendi que esse era um superpoder que eu tinha e que isso poderia ser envelopado através de tecnologia. Então, 2015 fizemos isso para o mercado automotivo, começamos a atender a Caoa durante muitos anos, atendemos já toda começou pela grande. mais braba de todas, Começamos. Né? Uma das brabas, né? Atendendo toda a Caoa no Brasil, Porsche, entre outros grupos de concessionárias gigante, cara, fantástico. Então a gente veio nesse movimento aí 2015 até 2020, pandemia. Aí eu já estava com um time mais reduzido, acabei sofrendo um pouco com a questão de demissão de pessoal e tal, mas depois de um tempo começou a inadimplência das concessionárias fechar tal, a gente conseguiu caminhar ainda um pouco mais com esse negócio, mas ele já não estava tão rentável assim e tal, não ia dar uma porrada que é aquilo que a gente esperava, né? Vou vender esse negócio aqui, ganhar mais dinheiro e criar o próximo. A gente veio ali quando chegou no finalzinho de 23, a gente entendeu que fazia sentido encerrar essa operação, porque não ia mais ficar em pé ali, pagava as contas e estava se tornando um lifestyle business ali, não um negócio de entregar rentabilidade para os investidores tal. Então a gente entendeu que o melhor a ser feito naquele momento era estopar o negócio. Mas se você for pegando uma linha, né? Porque, pô, Davi, como é que você chegou no mercado financeiro? Como você chegou à tecnologia e hoje está no mercado financeiro? Se você olhar, desde sempre eu estudei o mercado financeiro, eu gostava bastante. Tive investidores, pessoas que eram do mercado financeiro. Então eu tive sempre muito próximo a esse setor. E quando saímos ali 23, em um momento muito ruim, a gente falou assim, e agora? Para qual setor a gente vai? Era um setor que... Você juntou o mercado financeiro, CRM, que era uma expertise que você já tinha, aí você falou, aqui a mina de aqui ouro. É aqui o lugar. Bom, sensacional. Bom, acho que nessa primeiro bloco a ideia era entender um pouco mais da tua história, cara, fantástico, assim, as coisas que você trouxe pra gente hoje. E vamos pro segundo bloco, então, a gente falar da Magnetic Customer. Pessoal, queria aproveitar esse momento, você que está vendo esse vídeo, dá o seu like, deixa um comentário, compartilha, se inscreva no canal. Esse conteúdo do Advisor Talks é produzido gratuitamente, então nos ajude a levar esse conteúdo mais longe. Olá, estamos aqui hoje com o Davi Barbosa, CEO da Magnetic Customer.
Bora lá falar agora da Magnet Customer. Finalmente, né? A gente no primeiro bloco conheceu essa sua história maravilhosa, muito interessante aí, curiosidades e tudo mais. E agora vamos saber como é que veio essa ideia de fundar a Magnet Customer, quem estava com você naquele momento, que ano que isso aconteceu, se você puder contar um pouquinho pra gente. Boa, boa, boa. Como eu estava falando, né, anteriormente, esse movimento nosso dentro do mercado financeiro, ele vem de paixão. Vem de um cara que começou a estudar sobre o setor, entender como o dinheiro funciona, entender a origem do capitalismo, entender as origens, né, do dinheiro, porque o dinheiro é um item fundamental na vida de todo mundo. E poucas pessoas sabem sobre ele. Então, eu estudei bastante sobre aquilo, tenho grandes amigos, tenho pessoas que me ajudaram lá atrás, que investiram nos meus outros negócios, são pessoas do mercado financeiro, são pessoas que vira e mexe, eu estava na Faria Lima em reunião com eles e vivendo esse universo ali de mercado. Então, é, na hora que a gente entendeu que não fazia mais sentido seguir com o automóvel, finalzinho de 23, encerrando o contrato com a Caoa, assim, querer renovar, e ali com a Porsche a gente estendeu um pouco mais, mas a gente já tinha tomado uma decisão. Eu chamei meus sócios fundadores, os co-founders da Automob, que é a Janaína Ferreira e o Marcelo Santana, e falei, cara, e aí, o que a gente vai fazer? Qual que vai ser o outro lado que a gente vai seguir? Como é que vai? E eu tenho esse universo aqui pra gente. E aí, vamos juntos? Os caras falaram, vamos. Quando a gente começou, olhando para o setor, veio primeiro uma dor de que não existia uma tecnologia como a que a gente tinha desenvolvido na Automob para o setor. Só que, na verdade, a Automob ela era um software, mas tinha um processo de metodologia que estava por trás. Porque software por software é commodity. Você tem várias ferramentas aí espalhadas no Brasil inteiro, no mercado, no mundo inteiro. Mas, porque vira e mexe as pessoas têm problema com ferramentas de CRM, pessoas têm problema em captar cliente, fidelizar cliente, todo mundo tem esse problema. E como a gente resolveu isso? A gente tinha metodologia. Então, não era o software o grande diferencial do negócio. Era o time que eu tinha, Davi, Janaína, Marcelo, esses três atores, esses três pilares ali que compunha esse ecossistema. E dentro dessa visão, a gente falou, vamos olhar para o mercado financeiro e entender. E a gente começou a entender que existia esse mesmo problema, que não era problema de software, era um problema de metodologia. Então a gente começou a fazer um trabalho de Customer Development para poder entender como é que funcionava a XP, como funcionava o BTG, como funcionava o Safra. E aí a gente entendeu que a XP dava o Salesforce para os assessores, que o BTG não tinha uma ferramenta para os assessores e o Safra ainda estava começando a sua jornada. Estou falando aí de finalzinho de 23, início de 24. Então a Magnet saiu efetivamente a mercado 24. Então tem 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses aproximadamente aí de Magnetic Customer. E aí, dentro desse movimento, a gente entendia que assim, peraí, software não é o problema aqui. Deixa eu ver o que é o problema. Aí a gente entendeu que era a conexão dos dados. Então, o BTG naquela época ali disponibilizava a API deles, a gente conectou a API do BTG a uma estrutura básica de pipeline, de alguns recursos que uma ferramenta básica de CRM tem, mas a gente começou a usar a inteligência dos dados para poder gerar ações de relacionamento, que era o que a gente fazia no setor automotivo. Por que a gente se deu bem no setor automotivo? Porque a gente tinha uma análise preditiva do carro. Quando tinha que fazer a revisão do carro, toda a revisão do carro é por tempo ou quilometragem. As peças elas deterioram com previsibilidade. Então a gente tinha um poder de análise de dados muito grande. Ainda mais se você tem um histórico já daquele cara, isso vai dando inteligência na informação. Perfeito. Né? Então, aí você lembra lá do meu curso de Watson que eu fiz lá atrás, e aí você vai vendo como as coisas vão se conectando. A gente integrou com a API do BTG, trazia os dados de carteiras de investimento do cliente, linkava isso com o perfil de suitability, olhava para se o cliente estava enquadrado ali com Asset Allocation e começava a desenhar as réguas de quanto em quanto tempo um assessor tinha que ligar para o cliente dele, a cadência dele, com base no PL de cada um dos clientes. Então a gente começou a criar metodologias
de construção de relacionamento para as operações. Diferente do que é um CRM, e a gente só hoje está posicionado e fala com o Magnetic como CRM, porque o mercado não sabe o que era aquilo. Então tinha que ter um nome que alguém entendesse que era aquilo. Mas a gente fala que é Investor Relationship Manager. A gente é muito mais uma plataforma de dados e cruzamento de informações para gerar relacionamento com os clientes. E a gente tem a inteligência como o nosso grande negócio, e do outro lado é tudo commodity. Então, do lado de cá, CRM e tal, essas coisas é commodity. Hoje, se a gente for olhar para dentro do setor, essa caminhada nossa, ela permitiu com que a gente aprendesse muito, a gente enxergasse diversas oportunidades, que são coisas novas que estão vindo aí da Magnet, que breve a gente vai estar colocando no mercado, como eu te falei um pouco antes, a gente está muito próximo dos RIs, por quê? Porque as gestoras estão batendo na nossa porta, os players que têm os produtos financeiros estão conversando conosco, porque já entenderam que de um lado a gente consegue ter inteligência de comportamento do investidor e do outro lado eu tenho o comportamento do produto, que era o que a gente fazia no setor automotivo. Então, o negócio é conectar Lé com Cré, né? Então é isso aí que a gente está indo fazer e tal. Mas para você entender, para a gente poder chegar nisso, a gente montou uma estratégia que nos primeiros 24 meses nossos, a gente tinha como objetivo ali chegar a aproximadamente 150 escritórios e ter pouco mais de 1.500 assessores, assessor, consultor, planejador, como clientes nossos. Hoje nós temos aí 22 bilhões sendo gerenciados dentro da nossa plataforma, temos mais de 90 escritórios de investimentos como clientes, são mais de 1.000 profissionais que usam a nossa plataforma todos os dias. Então temos aí 5 meses para chegar a mais 60 clientes e mais 500 profissionais usando a nossa plataforma. E o objetivo é chegar ali a uns 40 bi de reais, né, sendo gerenciados dentro da nossa plataforma. Eu queria até, pegando já esse gancho, fazer uma pergunta, né? Quais são os diferenciais hoje da Magnet em relação a outros CRMs do mercado? Até vendo esse boom de mercado financeiro, né? Muitas empresas estão aproveitando isso. Boa, sua pergunta é excelente, porque o grande diferencial da Magnet Customer está em metodologia e processos. Não é software. Software, volto a dizer, commodity. O grande diferencial nosso é a gente implanta a ferramenta. O profissional, o assessor, ele não entende. O assessor entende de conversar com o cliente, montar a melhor estratégia financeira para ele e gerenciar o dinheiro dele. Isso é o core desse profissional. Seja assessor, consultor, planejador, o RI, seja quem for. Esse é o core dessa galera. O nosso core é entregar tecnologia para ajudar essas pessoas a construir relacionamento com seus clientes. Dito isso, o primeiro diferencial, a gente não é uma ferramenta de prateleira. Ninguém entra lá e contrata a Magnet sem falar com o meu time comercial. Por quê? Porque a gente precisa entender se a gente ajuda efetivamente esses profissionais no mercado. Depois que a gente faz uma análise, se a gente consegue atender, e aí muito curioso, porque a nossa sócia é a head de implantação. Ela breca o meu processo comercial. Ela não deixa a gente vender se não tiver como a gente entregar valor para aquele cliente. Cara, é muito louco como a gente faz. Então a gente já começa se diferenciando aí. Não é todo mundo que vai poder contratar a Magnet. A gente não está disponível no mercado para todo mundo. A gente atende quem tem maturidade suficiente, escritórios, profissionais, maturidade para entender, olha, peraí, eu não estou contratando aqui um software, eu estou contratando aqui uma solução de construção de relacionamento com os meus clientes. Então a gente começa aí. Depois a gente tem outros recursos de tecnologia que aí vai começando a se aproximar. Porque como agora a gente fez a implantação, meu time já entende da operação dos nossos clientes. Então ela já cria a metodologia mais adequada para aquilo. A gente já começa a acompanhar, e aí é outro ponto de diferencial. A gente tem um negócio que chama NAS, Net Adoption Score. A gente analisa o nível de adoção do profissional para o uso da plataforma. Isso é bacana. Então eu consigo dizer se o assessor está utilizando. Quando a gente começa a ver isso, a gente está entendendo que pode ser falta de treinamento, ou é uma pessoa que tem, a gente gosta de dizer assim, que não tem tanta familiaridade
com tecnologia, porque você tem vários tipos de profissionais no mercado, pessoas mais antigas, pessoas mais novas, que não vão usar e está tudo certo, ou se é porque não existe uma gestão estruturada dentro do escritório, moldada ou direcionada a uma cultura de CRM. Então, a gente faz esse acompanhamento. Depois disso, a gente vai lá e configura toda a plataforma. Então, a gente entrega a ferramenta moldada para a operação do nosso cliente. Diferente das ferramentas que você vai pegar aí hoje no mercado, que ela é uma caixa quadrada que você tem que fazer caber dentro de um círculo. Então, isso aí Tem que começa pegar a sua operação e encaixar encaixar ali nela. dentro. Isso. É o contrário, a gente hoje entra na operação dos nossos clientes e aí faz essa configuração, esse treinamento, ajuda com metodologia, cadência de comunicação através de e-mail, enfim. Qual que é o perfil hoje de escritório que mais se beneficia do uso da plataforma Magnet Custom? Boa. É bem curioso, né? O perfil de escritório, eu diria para você, a gente tem o ICP nosso, que é o Ideal Customer Profile, né? Aquele perfil de cliente ideal. São escritórios que tenham mais de 10 assessores. Escritórios, independente de ser BTG, XP ou Safra, para a gente qualquer um é muito bom para atender. Mas eu digo escritórios que estão ali acima de 10 profissionais, já tem um nível de maturidade interessante. Só que aí você tem alguns detalhes que faz com que isso seja muito Variável. volátil ali. Por quê? Às vezes você tem um escritório com mais de 10 profissionais que são pessoas mais velha guarda, que já tem uma carteira mais antiga. Esse cara não está pensando em expansão, ele está pensando em manter aquela carteira daquele jeito. Ele não vai querer muito ter que digerir funcionalidades novas, processos, etc. Ele não quer aprender, ele quer fazer as coisas daquele jeito. Tem também escritórios menores, que pessoas estão ali com dois assessores, mas ele quer ter uma ferramenta mais robusta e ele quer fazer isso. Existe um outro perfil, que são mais alguns perfis, mas eu vou trazer alguns aqui, mais exemplos. Ontem eu fiz uma reunião com um escritório relativamente interessante, mas com 2 profissionais. Eles usam uma ferramenta de funil de vendas e fazem gambiarra dentro dela para poder fazer o pós-venda, que a gente chama que é cuidar das outras coisas. Você traz qualquer jornada do escritório, do assessor, do consultor, capta o cliente, abriu conta, fez o primeiro aporte. A partir desse momento, a gente já trata isso como pós-venda. Em ferramentas de CRM, ferramentas que tem uma pipeline só, tipo funil de vendas, eles criam outros funis para poder acompanhar o processo. Então fica aquela bagunça de clientes em caixinhas que ele não consegue se lidar muito bem com aquilo. E aí essa pessoa usa o Excel cheio de recurso. Ele tem uma ferramenta dessa e um Excel cheio de recurso que ele faz tudo manualmente. E aí, vamos você entender, tá? Dentro dos modelos financeiros nossos, a gente começou a abrir para uma pessoa poder contratar. Antes eu só vendia para o B2B, hoje eu já entrego para o B2C. Então, se um assessor quer contratar um assessor, ele consegue contratar a nossa plataforma. Se um consultor independente quer contratar, ele consegue. Ponto. Porque aí eu começo agora a ajudar o assessor. Ele é autônomo, efetivamente. Vai que o escritório dele não quer ter um CRM mais robusto. Ele fala, não, mas eu quero ter para mim. Então ele vai lá e paga para ter esse recurso. Hoje já é acessível para um assessor Já fazer uma fazer contratação. isso. A gente criou um modelo financeiro que cabe ali dentro do orçamento desse indivíduo. E olhando para isso, na hora dessa conversa, a pessoa estava gastando, tipo, vou dar exemplos aqui, estamos bem claro, mas você entendeu. Uma licença é R$298, uma licença individual. Ele estava gastando R$120 em uma licença. Então gastava R$240 em 2 licenças, que eram 2 pessoas. Com a gente ele ia gastar quase R$600. Então eu estava falando aqui quase de triplicar o valor de custo dele. E aí, tipo, na conversa, ele me falando desse Excel fantástico que ele Excel operava. tunado. O Excel tunado. Para ele fazer cada coisa, ele tinha que ir lá e ele apertar os check das coisas. E ele falou, como é que eu poderia fazer isso na sua ferramenta? Eu fui mostrar isso, a configuração de automação disso para ele, através da régua de relacionamento. Aí ele falou, cara, não, entendi. Mas não tem como ficar uma lista, tipo um Excel, para eu ir selecionando. Eu cheguei para ele e falei bem assim, mas
para você selecionar uma pessoa, você usa um critério, né? Porque critério é a mesma coisa chamada regra. Então, para ele escolher lá no Excel dele quem ele vai ligar, ele usou algum critério. Aí ele falou, não, às vezes não. Às vezes eu olho... Aí eu falei... Então, assim, qual que é o perfil? Essa pessoa, se a gente for olhar, ela tem a necessidade de ter uma ferramenta mais robusta, principalmente a gente olhando a conjuntura hoje de mercado, olhando que os escritórios estão perdendo ROA, o modelo financeiro dos escritórios não está casando muito bem, então você começa a ficar vulnerável com algumas coisas, então é melhor que você tenha uma ferramenta independente, é melhor que você comece a trabalhar ali a PJ2 e tal. Só que essa pessoa, ela tem a necessidade, ela precisa de uma ferramenta mais robusta. Não estou dizendo que é só a Magnet, ela pode contratar o Salesforce, está tudo certo. O Salesforce, tipo assim, Davi, por que Magnet e Salesforce? Porque é as duas que vão atender. O Salesforce tem limitações, porque aí vai ficar mais cara, tal, beleza. A Magnet é a única no mercado que é preparada para o setor. Ponto. Então, beleza. Só que essa pessoa aqui, ela não quer essa ferramenta. Ela precisa, tem necessidade, o custo dela ia aumentar, só que automaticamente aumenta a eficiência, então ela ia ter mais tempo para poder prospectar mais clientes, se relacionar melhor com os clientes dela, obviamente trabalhar melhor ali a PJ2, fazer N coisas, mas ela tem essa barreira. Então, quando a gente vem pensar em perfil de cliente, acaba sendo ali um pouco complexo ter uma linha que diz, todo mundo que tem esse perfil aqui pode contrato. Eu diria que hoje o perfil de cliente é aquele que de cliente ideal para a Magnet, é aquele profissional que se preocupa com a carteira de cliente dele, que se preocupa com a rentabilidade e a sustentabilidade financeira do negócio dele para os próximos anos. Se tem essa pessoa que está pensando desse jeito, a Magnet é a melhor solução. Ponto. Ô Davi, vou contar um pouco assim de um cenário aqui que a gente já viveu, né? E até perguntar um pouco aqui para você como é que você vê a Magnet nesse universo todo. Então você imagina assim, a gente chega lá no cliente, ele tem o Salesforce, porque isso já vem para ele pela plataforma. Aí você vai e conversa com a galera do marketing. Aí chega lá, a galera do marketing já tem os funis, as landing pages, tem todo o processo deles estruturado no RD Station, e o RD Station também tem um braço de CRM ali para ajudar na gestão dos contatos. Isso. E aí, esse cara também tem o Magnet Customer. Como é que você consegue costurar essa questão toda com a Magnet Customer? Boa. Muitos clientes que usam RD Station, CRM, a gente consegue tirar. Muitos clientes que usam RD Marketing, eles usam porque não conheciam ali a Magnet. Então, era assim, o RD é muito bom, e eu usei o RD durante muitos anos. Só que a Magnet não tem landing page. Então, quando eu tenho um cliente que ele está no RD, ele já viu que a gente consegue cumprir essa alçada, porque eu vou até depois do Salesforce, porque a gente integra com os dados do cliente, eu monto BI dentro da ferramenta, a gente é muito mais do que só ali o CRM. Então, a gente acaba entregando para ele muito recurso. Aí eu digo para ele, cara, assim, você pode, se você quiser, você mantém só a parte do RD Marketing lá, se você quiser. Ou então você pode construir suas landing pages através das agências, tal, usar um WordPress ou alguma coisa e integrar. Então eu integro de onde tem essa origem desse lead. Às vezes ele tem lá um site, e a gente tem um formulário, ele pode acoplar o formulário nosso na landing page dele ou no site dele, já cai dentro do nosso CRM, onde eu tenho uma automação, por exemplo, eu quero que todo lead que veio da Bahia seja direcionado para o assessor Francisco. Tem um gatilho ali que já dá só um workflow que vai fazer isso. Já segue toda a jornada dentro da nossa plataforma. Como é que você vê a questão de um CRM integrado numa estratégia de marketing de um escritório, de uma assessoria? Eu vejo como fundamental. A maior dificuldade hoje da assessoria está na captação de cliente. E aí, quando a gente vem pensar em marketing e captação de cliente, eu estou olhando um pouco por dentro do escritório. Esse escritório, ele tá tipo assim, cara, minha rentabilidade está apertada, eu preciso trazer mais cliente. Só que todo mundo está fazendo isso. Todos os escritórios estão buscando cliente. Então, o que eu penso do marketing
com a assessoria e como ajudar ali, né, esse ecossistema, para mim tem que pensar fora da caixa. Eu diria que hoje não é só ficar fazendo ads, que para mim não é só ficar fazendo as ações tradicionais. Eu diria hoje que para mim um dos maiores geradores de lead para escritório são eventos. Exato. Muito legal você falar isso, porque assim, a gente que trabalha muito com marketing voltado ao mercado financeiro, tem uma certa, até fazendo um paralelo com o início da conversa lá, uma certa comoditização, né, do processo de geração de lead. Cara, você cria uma landing page, coloca lá um e-book sobre um assunto, sei lá, sucessão patrimonial, PJ2, seguro, consórcio, etc. Cria um anúncio, impulsiona ele lá, joga o cara na landing page e gera Feijão lead. com arroz. Gera o lead e esse lead você vai soltar ele ou num CRM, enfim, ou seja lá como que a empresa lida com a captura dos leads. Só que aí vem o problema da página 2, entendeu? Você pode capturar um monte de gente, mas um monte de gente que não gera negócio nenhum. Zero perfil. Entendeu? Quem tem dinheiro, cara, eu vou falar assim, escritório que tá querendo aumentar o processo de captação dele é evento qualificado. Network, evento qualificado. Não adianta pensar que o emergente, que o novo rico vai... Pô, o novo rico, eu vou assim, cara, abrir aqui, eu gosto de falar. A gente tem os grandes influenciadores digitais falando absurdamente sobre investimento. Todos esses caras estão conflitados. Esses caras estão tudo atrás com algum negócio que tá ali no final querendo captar aquela pessoa para botar na sua assessoria, na sua consultoria, e tá todo mundo vendendo alguma coisa. Sim. Então, zero romance. Zero romance, gostei dessa. Ponto. Isso aqui, galera, a verdade nua e crua com Davi Barbosa, CEO da Magnet Customer. É isso aí. Então, cara, vamos... É bom deixar isso muito claro, né? Esses caras estão conflitados 100%. E aí agora você pensa que chega Paulo, vamos lá, vamos fazer a campanha de marketing. Aí o escritório que te contratou, ele tá olhando pro influenciador digital que tá fazendo os ZT, gastando dinheiro absurdo, que ele não tem 1/4 do dinheiro que o cara tá investindo lá em ads, para poder... E ele quer chegar naquele mesmo lugar. Perdão. Só que ele não está entendendo qual é o cliente que está chegando lá. Ele não sabe qual é o cliente que chega lá. E aí você vai pegar grande parte da carteira dessa galera, é cara que tem R$1.000, que tem R$500, que botou numa aplicaçãozinha lá, que põe o dinheiro que está sobrando daqui e não gera retorno para o escritório, não paga a conta da assessoria. E aí você está vendo o assessor brigando para gerar esse tipo de lead. Cara, calma. É muito mais sábio você promover um evento na sua cidade, montar um ecossistema de networking muito bom, tal. Eu posso dizer que talvez 70% dessas pessoas que vai para esse evento já tem conta aberta em algum banco, já está investindo por algum lugar. Às vezes está na mesa digital do BTG, do XP ou do Safra, e é neste momento que ele se conecta com o assessor, com o escritório. Ele já é um investidor. Né? Isso, ele já é perfeito, ele já é um investidor. E ele se conecta com a sua empresa, se conecta com a sua marca e tal. Só que esse cara fica te cobrando outra coisa. O escritório fica te cobrando outro tipo de resultado, não esse. Ele quer, não, eu não quero o cara que já tem conta, eu quero o cara que abra a conta aqui e tal. Não, isso, cara. A gente vive isso no dia a dia. Ian pode contar melhor essa história. É assim, é sempre lead, quero lead. Não se pergunta muito, tá aí, tipo, existem outras rotas, quais são outros mecanismos, né? Porque eu até brinco com alguns clientes e falo assim, cara, você tá achando que você vai fazer um e-book de sucessão patrimonial, o cara vai baixar e vai vir aqui amanhã e falar: oi, prazer, eu sou o Joãozinho, eu tenho 15 milhões aqui, o que eu faço? Isso não vai acontecer, não. Entendeu? Nunca. Entendeu? Mas como é que esses caras criaram essa ilusão, gente? Exato. Meio que virou um padrão no mercado. Ó, faz um ads aqui, lança um e-book, que nem o Paulo falou, e a gente gera esse lead. E inclusive, até puxando esse gancho, eu falo muito para meus clientes, cara, vamos voltar um pouquinho atrás, né? Antes de querer jogar
as coisas aí na frente. Que nem você falou sobre evento, né? Pra mim, cara, perfeito, né? Eu passei um tempo fazendo alguns trabalhos de evento na XP. Cara, dava super certo. Porque basicamente era essa técnica, né? Vamos dizer. Faz um evento, faz que seja um evento de vinho, pega um head de renda fixa, vamos falar sobre o mercado, vamos fazer um networking aqui com o pessoal, bater um papo. E nisso faz o quê? Nesses 10 convites, você manda mais 10 convites. Pô, traz um pai, traz um amigo, traz alguém que você conheça. Você consegue qualificar muito mais fácil, né? Você consegue trazer um lead muito mais qualificado através de um evento do que propriamente de uma internet. Né? E se você for pensar, o custo é baixo, cara. Sim. É um coffee break. Pro retorno, com certeza. Olha só, se você chega lá para o seu RI, RM, no BTG, o seu... Esqueci como é. Gen. O Gen, na XP, né? XP. Em cada um, se você fala para ele que você vai fazer um evento na sua cidade, isso, o cara vem. Ele paga a passagem dele e paga a hospedagem. Se você... Coffee break. Se você chama um parceiro, a Mag Seguro, Prudential, seja o que for... Já dá uma força ali. Já dá uma força. Você aluga o espaço. Se você tiver peito, o espaço você combina já com alguém para outra pessoa já fazer alguma coisa. Cara, no fritar dos ovos, o evento é barato. Sim. Se você for pensar em custo versus resultado, certamente. Eu acho que é legal a gente passar essa mensagem aqui, porque tem muita gente que está precisando abrir um pouco a cabeça, né, sair só dessa questão do marketing digital, da landing page, do lead, dos ads e pensar assim que, cara, eu tenho que construir outras estratégias para desenvolver relacionamento e conseguir atrair novos clientes, entendeu? Mas é porque tem muita gente que está só olhando para os indicadores ali, abre conta, entendeu? Cara, se você for pensar, as pessoas estão fugindo da internet. O cliente, quando o cara tá lá no Instagram, quando o cara tá lá no TikTok e tal, ele tá esvaziando a mente. Pega a dica. Pega a dica. Produção, pega a dica. Produção, pega a dica. Eu fiz uma ação no mercado automotivo sugerida para o marketing. Que você vai falar, cara, que retrógrado. Sabe o que foi? Mala direta. Deu mais resultado a mala direta do que outros tipos de ações que estavam sendo feitas ali na operação. Que o cara desacostumou, para ele vai ser uma novidade. De receber uma carta em casa, cara. E aí, escritório? Você tá mandando uma carta em casa pro seu cliente, o seu possível cliente, cara? Não. O cara não faz. Imagina se o cara recebe um negócio. Porra. O cara vai lembrar de você. Isso aí vem pelo lado do quê, né? De proporcionar uma experiência nova, né? Porque hoje, cara, pô, é que nem eu tava falando aí outro dia com um colega. Uma coisa é mensagem de WhatsApp. Hoje em dia o cara liga, você já fala, pô, a pessoa ligou, né? Tipo, já parece mais importante, porque a maneira como as pessoas se comunicam foi mudando, né? Hoje uma ligação, se uma pessoa liga para você, não manda WhatsApp, você fala assim... Pô, é importante. É importante. É importante. Então acho que tem um pouco a ver com isso, né? Você quer ver uma coisa que, assim, eu acho que dentro desse nosso bate-papo aqui, eu gosto de trazer muitas visões e às vezes até uma certa polêmica, porque eu não sou um cara de como a maré tá indo. Todo mundo hoje quer automatizar mensagem no WhatsApp, inteligência artificial, quer fazer um escarcéu. Você acha que é isso que vai gerar lead? Você acha que é responder o WhatsApp rápido e tal? Você acha que é mandar uma cadência lá que o cara vai fazendo tudo sozinho? Esquece, cara. Você tá indo atrás de 10 milhões do cara. Você tá indo atrás de 100 milhões. E você não quer pegar o telefone e atender a ligação ou ligar pra pessoa? É como você se posiciona, né? Gente, não tem nada a ver com automação de WhatsApp. Eu não tô falando o que é ou não é. Sim. O que eu tô dizendo é o objetivo do profissional é buscar recurso do outro. Cara, eu tô aqui com você, eu vou partir do pressuposto que eu sou um assessor financeiro e quero alçar o teu bolso. Eu quero chegar lá na tua carteira. E na tua carteira tem 100 milhões. Profetizei. É isso aí. Tem lá 100 milhões. Aí eu te mando um WhatsApp. Ou você achou bonito uma mensagem, ouviu falar legal do Davi,
E aí você foi lá e mandou uma mensagem lá no site, alguma coisa. Caiu no meu WhatsApp. E aí eu comecei a te fazer um monte de pergunta robotizada, que não tem nada a ver. O que você queria falar comigo era tipo, e aí, cara, tudo bem? Pô, vi aqui sua história, tal. Você nem consegue contar a introdução do que o motivo que você está fazendo um contato comigo, porque quando você dá um oi, o bot já diz, olá, eu sou fulano de tal, você não consegue nem contar a sua história porque você chegou até a mim. Uau, e eu tô querendo 100 milhões seu. Onde é que eu vou? Não vai, cara, não vai captar. As pessoas têm que entender que as relações humanas, a gente está falando de um povo brasileiro, um povo caloroso, um povo que gosta do contato, pessoa que gosta do abraço, a pessoa que gosta de olhar no olho. A gente está esquecendo a essência das relações humanas. A essência das relações humanas, primeiro, ela te dá isso. Eu confio, eu me relaciono, eu me conecto. E aí você de cara já quer pegar no meu bolso, quer pegar na minha carteira. Então, eu vejo que a assessoria, que seja não só assessoria, mas vamos falar de maneira geral. Eu acho que dá para aplicar isso em negócios como um todo. De maneira geral. As pessoas estão querendo alçar o bolso do outro sem primeiro construir uma conexão, sem construir um relacionamento, sem construir algo. E eu já quero, tipo, puta, e aí, cara, como é que faz pra você comprar de mim essa ampulheta aqui? Sim. Cara, eu nem sei se você precisa de uma ampulheta. Eu nem sei porque você entrou no meu site. Só que o meu robô aqui já tá seguindo o script dele ali, né? Ele, entendeu? Então, assim, essa é a dica. Cara, já é muito boa a reflexão. Acho que a gente vai fechando aqui nossa bloco 2 e vamos pro pitch ampulheta. Bora lá? E aí, pessoal, tem um recado importante para os assessores e para as assessorias de investimentos de todo o Brasil. Se você está naquele momento repensando o posicionamento de marca da tua empresa, buscando novas soluções em mídias sociais, website, produção de conteúdo, estratégias para captação de lead, você precisa conhecer os serviços da agência Nambu, uma agência de marketing digital especializada no mercado financeiro. Vamos agora para o pitch ampulheta com o Davi Barbosa, CEO da Magnet Customer. Davi, você está preparado aí para fazer o pitch ampulheta? Cara, não tem como não estar preparado, né? Nasci pronto. Nasceu pronto. Então vamos lá. A ampulheta ela tem 60 segundos, né? Quando eu virar ela aqui, você tem 60 segundos para fazer o pitch aí e vender o teu peixe. Eu sei que você é o cara, você vai mandar bem. Bora lá? Valeu. Legal. Se você é um profissional que atua no mercado financeiro e precisa construir relacionamento com seus clientes e gerar mais negócio, eu aconselho que você conheça a Magnet Customer. A Magnet é uma plataforma completa de construção de relacionamento com o cliente, que permite que os profissionais que atuam no setor tenham um acompanhamento 360 sobre a vida dos seus clientes. A gente consegue trazer os dados da carteira de investimento dos clientes para dentro da plataforma e com isso a gente constrói ações automatizadas que vai gerando um relacionamento mais próximo com o seu cliente. Por exemplo, você consegue fazer uma segmentação da sua base e entender de quanto em quanto tempo você vai fazer um contato com o cliente, vai mandar um e-mail para o seu cliente e afins. Não só isso, dentro da plataforma a gente tem os campos customizados. Neles você consegue construir o seu InfoClient. Esse InfoClient te traz inteligência para você poder direcionar os melhores produtos para seus clientes. Por exemplo, entender se seu cliente tem seguro, quando é que vence o seguro de vida dele, você gerar uma nova oportunidade. Isso vai gerando novas receitas para dentro do escritório, principalmente no momento atual, onde você tem uma perda de receita dentro das operações devido a baixas oportunidades de investimento, mas do outro lado você consegue trabalhar muito bem ali a sua PJ2. Então eu gosto de dizer para vocês profissionais que atuam dentro do setor, a Magnet Customer é a plataforma ideal para você construir relacionamento com seus clientes e gerar mais negócio. Atualmente atendemos pouco mais de 1.000 profissionais com a nossa solução, são mais de 22 bilhões gerenciados dentro da nossa plataforma. Caramba, tanta informação assim. O cara precisava de uma ampulheta de 3 minutos. Mas eu acho que eu cheguei perto, mandou né? Bem, não, mandou bem. 1 minuto e 2?
Não contei aqui, né? Ah, Só um pouquinho, né? Isso aí, palmas aí pro Davi. Bom Ô, demais. vamos lá. E falando um pouco sobre cultura corporativa, qual que é o tamanho da Magnet hoje? Boa. Hoje nós temos 23 colaboradores atuando 23. conosco. Onde que é a base de vocês? Florianópolis, Floripa. isso, e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, a gente nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós temos ali uma infraestrutura que nos apoia, tanto do Sebrae quanto do Living Lab, Fundect. Temos alguns órgãos do governo ali que nos auxiliam para a gente estar lá dentro. Mas temos um escritório aqui em São Paulo também, no Google. O Google é um dos investidores da nossa empresa, através do programa Black Founders Fund. Então, a gente recebeu um aporte do Google na nossa operação. Então, a gente tem uma base operacional em São Paulo, Florianópolis e Mato Grosso do Sul. Cara, puxando um pouco mais assim, trazendo um pouco mais para os dias atuais e tudo mais, como é que você vê essa questão da Magnet Customer com Open Finance, inteligência artificial, né, e essa explosão dos diversos canais digitais com os quais os clientes se relacionam? Boa. Não tem como falar desse assunto sem dar um pouco de spoiler de tudo aquilo que a gente já está construindo. Vai vir, hein? A IA vai vir, hein? Sim, a gente já tem hoje uma estrutura de servidor LLM própria da Magnet. Então, a nossa agente está vindo aí, a Mag, tá para nascer, ela tá ali no berçário já, daqui a pouco ela sai, daqui a pouco ela vem pra rua, tá em treinamento. A gente tem bastante dados, Legal. então a gente entende ali um pouco isso. Mas se eu for olhar um pouco, não só recursos da tecnologia e tal, mas pensando no mercado de maneira geral, a Magnet ela começa a se posicionar ali agora. Essa é uma segunda fase da nossa jornada, como eu estava comentando com vocês. A gente hoje está começando a trazer as gestoras para dentro da nossa plataforma, né? Porque a gente entende que a maior dor hoje do mercado, aí quando você fala de canais, existe um gap que vai além de canais, que é a falta de informação sobre os produtos financeiros. Hoje, eu não vou dar números exatos, que talvez aqui eu não vou saber, mas temos mais de 600 gestoras de um lado. São mais de 1.000 registradas, mas eu acho que quem opera e que tem produtos ali, uns 600. Pelas informações que eu tive recente, existem mais de 7.000 produtos financeiros nas plataformas, seja XP, BTG, Safra e afins. E na ponta, o assessor, ele fala com o cliente, assessor, consultor, planejador. Mas sobre quais produtos? Ele não tem mínimos detalhes sobre o produto que está sendo alocado na carteira do cliente. Ou ele sabe sobre um, mas tem um do lado que é muito parecido e tal, e que poderia estar gerando um retorno um pouco melhor para os clientes dele. Então, a nossa visão aí, pensando em não só em canais, mas sim em otimizar ainda mais e melhorar, de trazer uma nova forma de fazer as coisas acontecer, a gente está montando essa estrutura aí, onde nós fizemos um piloto já com a Mag Seguros, onde a gente gera a oportunidade de negócios de venda de seguro e acaba aumentando a penetração de seguros dentro dos escritórios. Estou gerando mais receita para a operação. A gente vai vir agora com a parte dos produtos, porque eu trago a lâmina, eu trago a estratégia de alocação, eu trago uma comparação entre o perfil do cliente com o perfil do produto e trago isso aí para dentro da plataforma. E aí quando a gente vai pensar na ponta, nos canais, isso tudo está sendo feito através de inteligência artificial dentro da nossa plataforma, onde a gente faz todas essas análises, cruzamento, enfim, tudo isso. E a ponta, a gente vai ter ali a nossa agente, que você, através de input de áudio, você consegue colocar as informações para dentro da plataforma e afins. Então, tem um universo bem legal vindo aí. Ô, Davi, tô dando uma viajada aqui. Eu vou fazer uma. Você imagina, você acredita que um dia não muito distante a IA, seja a Meg ou algum outro agente, ela vai conseguir conversar com o cliente, analisar a carteira dele, planejar um asset allocation pro perfil dele e observando as oportunidades de mercado e se relacionando com o cliente
tudo isso acontecendo de maneira automatizada? Eu acho que Você sim. acredita nisso? Eu acredito que isso pode acontecer. Acredito sim. A partir do momento, só que a gente tem que fazer um corte de perfil da população. Isso pode acontecer, mas isso tende a ser viável para uma geração mais nova. Aí eu vou pegar 25 para baixo, se essa inovação chegar nos próximos 5 anos. Eu diria que quem vem aí dos 17, 18 para frente pode ser impactado mais por isso. Mas eu acho que esse recurso ele vai existir, vai estar dentro das corretoras, vai estar dentro das assessorias, vai estar dentro das consultorias, fazendo esse trabalho junto com o profissional. Por quê? Porque as relações humanas elas ainda vão ser fundamentais. A relação da confiança ainda vai ser fundamental. Sim, eu falo assim, no sentido um exercício nosso aqui, né? Sim, Porque, sim. assim, hoje você tem carro que dirige sozinho, mas não faz com que não deixe de existir os carros que são pilotados por seres humanos, né? E também não deixa com que aqueles carros não sejam pilotados por seres humanos, os próprios carros autônomos, né? E você pode até ter uma questão híbrida aí, enfim. O Itaú, né, tá vindo com uma experiência nova, né, dos assessores, do assessor digital e tal. Enfim, tem algumas coisas, um movimento acontecendo, né, no Sim. mercado, né? Eu acho que ele vai ser um movimento que vem para ficar e que ele tende a se propagar com mais força nesse novo entrante, porque ele tem pouca grana, ele vai entrar para uma camada operacional dentro dessas empresas já de IA, com isso aqui pronto, então eu acho que Porque, isso ó, vai. eu acho que faz todo sentido isso que você está falando, porque imagina assim, como é que funciona a lógica dentro de uma instituição financeira? Pode ser um bancão, ou enfim, um escritório de investimentos, uma assessoria. A lógica é sempre a mesma, é piramidal, entendeu? Você tem o quê? Conforme o cara vai tendo mais grana, um portfólio maior, ele vai subindo ali nos tiers ali, e cada vez tem um cara mais especializado, mais qualificado, atendendo menos pessoas e tendo um atendimento muito mais premium, próximo, né? Tanto que você vê, né? Eu não sei como é que é hoje, mas eu lembro números atrás de varejo, um gerente de bancão de varejo, ele era um gerente para 5 mil clientes, entendeu? E aí, da mesma forma como contrasta com isso, um cara do private banking ali atendendo 10 contas, 15 contas. Então, se você pensar nessa lógica, talvez a IA lá embaixo seja o primeiro tier, a primeira faixa, né? Antes de ser atendido por um ser humano. Concordo, né? Acho que esse é o caminho. Porque você tem hoje escritórios que até falam, não, aqui é a partir de 300, né? Tá, mas e aí, o cara que tem 100, 150, aí ele fica onde, né? Tudo bem que isso aí também é meio conversa, né? Tem alguns escritórios que falam isso, mas no final das contas atendem os caras. Mas se você pensa, o que acontece é o nível de atendimento que esses caras querem dar. Porque eles... Gente, eu acho... Tem um ponto, eu gosto das polêmicas. Eu acho a maior burrice o escritório fazer isso. Porque esse cara de 50 pode ser o cara de 100 amanhã, gente. E às vezes ele pode ser dos 50 só enquanto ele tá te conhecendo. Você não sabe quanto de grana ele tem. E não só isso. E como é o network desse cara? Eu concordo totalmente. Isso é uma visão fora da caixa. Então, mas não, fala isso dentro do escritório. Não, eu concordo totalmente isso contigo, até porque eu já vivi isso, entendeu? Eu já passei por algumas assessorias, eu na física mesmo, né? Você não vai começar uma relação com o cara e você pega todo o teu portfólio e leva para lá. Você põe o pezinho e vê se a água tá quente, entendeu? E é assim em qualquer lugar. Né? Então, realmente, talvez essa estratégia de um valor X para baixo não atender pode ser uma estratégia que o cara tá perdendo ali, não ganhando. Né? Mas, enfim. Quem somos nós para entrar no negócio do outro, né? Exatamente. Então, a gente vai concluindo aqui mais uma parte. Bem-vindo aí o Bully de Pimenta da Vovó. Vamos para lá? Vamos para o próximo? Alas! Pois é, estamos aqui hoje com o Davi Barbosa, CEO da Magnet Customer. Valeu, Davi, por ter vindo aqui. A gente sabe que a sua agenda é corrida aí entre atendimento de um monte de escritórios, instituições, etc. É muito bom você ter vindo aqui hoje. E agora a gente vai para o nosso bloco, o Bully de Pimenta da Vovó.
E aí, como é que tá esse bullying? Tá Esse apimentado? bolha aí tá pegando fogo. Tá pegando Tá, fogo? hoje ele tá. Como diria desse jeito. o Marco Saravalho, amigo meu, é de perder a amizade, hein? Mas pera aí, eu sou baiano, tá? Ah, então tá. Então tá O tranquilo cara- quanto a tranquilo, pimenta. tá hein? tranquilo. Soca dendê nesse bullying aí. Bora lá. Vamos lá. Dá aquela famosa mexidinha e falar que não tem, né? Só não vai quebrar o bullying, hein? Não, tá Esse tudo bullying certo. aí da China. Maria, Não, eu que perguntinha. pego esse papel Pode pegar. abençoado. Cara, bicho, gente, tem um monte de papel aqui, tá? Não é golpe a parada, não. Esse aqui é um só ou tem uns dois Tira aqui um, junto? tira um. Esse aqui é um. Acho que é um só. É? Ixi, é pra eu perguntar, é pra eu ler? É pra você Não, ler. você que faz a pergunta pra Vamos Então mim. lá. lê a pergunta pra Mano. ele. Ó, tem que mostrar pra câmera. Câmera, ó. Aqui, ó. Tem um monte de papel, Tem, cara. A vovó caprichou, hein? Essa aqui é boa. Vamos lá. Muitos escritórios dizem ser high touch, o cliente no centro, mas na prática só ligam para o cliente quando querem vender um produto. Você acha que o discurso de relacionamento do mercado financeiro é, em grande parte, um marketing vazio? Sim. Sem romance. Sem romance. Sem romance. Sim. Cara, boa demais isso aí. Assim, cara, o cara quer ganhar dinheiro. A relação, vamos ser honestos. É muito lindo a história da assessoria, do ajudar, do fazer, do educar, do tal. Isso é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Mas tem muita gente que não age desta forma. Tanto é, eu conheço até uma assessoria nova que nasceu agora, que são pessoas que têm uma vida cristã, e eles estão nascendo com essa filosofia diferente do que são pregados em outros escritórios. Mas, no final do dia, cara, o cara só quer ligar para aquele cliente que tem muita grana e que aceita movimentar a carteira se vai trazer retorno. Só que agora você tem uma mudança de mercado, né? Que você tem aí agora o FIFIXO como sendo um modelo, Modelo né? de remuneração, Um né? modelo de remuneração. E aí você, não tem mais esse conflito e tal. Não acredito, tá? Ele só vai fazer contato com aquele cliente que tem um ticket alto e está pagando mensalmente mais para ele. Porque aquele menorzinho é só custo operacional. Por isso que até a XP aí fez com que agora só atende, acho que só pode ir para o FIFIXO quem tem acima de 300 mil reais. Tem uma faixa, Tem né? uma faixa ali agora. E isso já começa a mostrar que tipo, é mais marketing do que de fato. Eu acho que tem algumas questões em jogo aí, né, cara? Tem a questão do conflito, realmente, né? O cara ser remunerado por aquilo, um produto que ele vende e que não necessariamente a prioridade está no cliente, pode estar. Você é remunerado por um produto que você vendeu. E aí, você vendeu o produto porque aquilo de fato é melhor para o cliente ou é melhor para o seu bolso enquanto assessor? Acho que tem essa uma questão. E tem uma outra questão que não se fala muito, é o que, né? O mar tá brabo, entendeu? Então, se você muda o modelo, né, para o FIFIXO, para as assessorias, é uma maneira de você estabilizar a entrada de receita do escritório. Previsibilidade, né? Ninguém fala isso. Não, né? isso é sobrevivência. Mas na prática é. Com certeza. É totalmente estratégia de sobrevivência, porque grande parte hoje dos clientes estão deixando dinheiro na renda fixa. Ninguém está movimentando ali sua carteira. E aí, qual sentido tem em estar lá pagando nada, não está gerando receita para o escritório? Só que aí, se você for analisar friamente, também não tem sentido para o outro lado, o cliente que está com dinheiro parado ir para o FIFIXO, sendo que o dinheiro dele está parado e o que esse assessor está fazendo por ele, o assessor, o consultor. Então, eu diria que neste momento, quando a gente vem com um questionamento como esse, se é mais estratégia de marketing, tal, eu acho que, assim, é difícil falar que é uma estratégia de marketing, porque isso para mim não é estratégia de marketing, tá? Isso para mim é um equívoco de estratégia de relacionamento com o cliente. Porque acho que é isso que está acontecendo aí, tá? Sim. Acredito na mesma coisa também. E a vovó? Já que o cara tá empolgado Mais uma aqui, da vovó? puxa mais uma da vovó Mais aí, uma. vai. Puxa Aquela mais uma. mesma. Eita, que Mais uma, agora mais uma. vem.
Agora é com o Dendê. Vou chamar ele. Deixa eu ver. Vamos lá. Você acha que a maior parte dos escritórios usa CRM para melhorar a vida do cliente ou só para tentar empurrar mais produtos de forma organizada? Caraca. Cara, o cara veio quente hoje, mano. Um tiro de 12. Cara, eu vou falar muito a verdade. Eu sou um cara que A vendo verdade, em primeiro lugar. CRM, vendo construção de relacionamento. Eu diria que 20% aproximadamente, talvez estou sendo até um pouco otimista, tem uma plataforma de CRM porque entende que aquilo é importante para se construir relacionamento com seus clientes e gerar sustentabilidade para suas operações. Eu acho que isso, apenas, eu diria, uns 20%. Tem cultura de CRM mesmo, sabe? Cultura de uma empresa. Sim. Que eu diria que isso Está intrínseco ao processo da Isso. empresa. É verdade. Sim. Eu preciso ter uma ferramenta por causa disso. Eu diria que uns 60% eles usam porque são obrigados pela corretora, porque a corretora dá prêmio, cobra resultado, cobra uso. Umas pagam o CRM e eles não usam, mas tá lá dizendo que tem, mas não usam. Eu diria que uns 60%. Então a gente está chegando aqui a uns 80% já. E eu diria que 20% tá pouco se lixando para ter CRM, faz do jeito que dá e, tipo, ele até tem um bom relacionamento com o cliente, a empresa dele tá em pé, ele, tipo assim, Quais são as plataformas hoje que oferecem o CRM? na cabeça, a XP. XP usa Salesforce? Isso, só. Quem dá é a XP. Mas aí o escritório tem que pagar pelo Não. número de cabeças dele Não. que ele tem, não? Não. Todo não. assessor de um escritório XP pode usar o Pode Salesforce. usar o Salesforce. Tá, entendi. O BTG, Qual CRM que o BTG usa? Salesforce. Também. Há um tempo atrás eles indicavam a gente como plataforma e aí eu acho que não precisa continuar. Entendi. Eles agora não dão o Salesforce, eles pagaram o setup do Salesforce, criou um modelo padrão BTG e o escritório paga por isso. A gente tem bastante escritórios BTG que usam a nossa plataforma e que vira e mexe conversa com a gente dizendo que está sendo sendo cobrado pelo uso do CRM ou outro. Só que esse cara tá pagando, tá? Você vê alguma ameaça nisso, assim? Pra gente, É. no negócio, sim, é uma ameaça, a gente já tem isso mapeado, mas dentro da nossa estratégia a gente tem as linhas de receita sabendo que isso aí pode ser um down, mas graças a Deus o impacto tem sido não tão grande, porque a gente também está avançando com outras casas, mas eu diria que é opinião, que assim como muitos escritórios da XP usam a nossa plataforma, muitos escritórios BTG que estão usando a ferramenta hoje vão sair daqui a pouco, vão buscar outras, porque elas querem, cara, na boa, os caras querem dar o CRM para ter controle sobre os Exatamente, é a mesma questão do e-mail. Você tem que usar o servidor de e-mail lá do fornecedor que ela fala, porque no final das contas ela está monitorando a conversa. Aí agora eu te pergunto, como é que você constrói a sua casa em cima do terreno dos outros? Essa é a pergunta que, tipo, pô, cara, eu não consigo entender onde é que a assessoria tá com a cabeça. Ô Davi, você falou de BTG e XP, e o Safra oferece alguma coisa? Não, o Safra ele é mais agnóstico. O Safra, ele é, pô, a gente tem um relacionamento fantástico com o Safra. Eu mando aqui um grande abraço pro meu amigo Ceará, pra Karen Hoffman, pra outra galera ali que Saldanha. lida com a gente. Saldanha, porra. Tem uma galerinha boa ali que tem um relacionamento conosco. O Safra, hoje, eles não dão uma ferramenta, eles deixam o escritório escolher. Hoje a gente tem bastante escritórios Safra que utilizam a nossa plataforma, principalmente a nossa ferramenta. A gente vem estreitando o relacionamento com eles, construindo um modelo ali muito positivo e sustentável junto com o Safra. Assim como a gente fez no BTG lá atrás, e aí o BTG preferiu hoje seguir um outro caminho, mas hoje com o Safra a gente faz a mesma coisa. Qual que é o market share da Magnet Customer hoje? Em assessorias. Assessoria a gente está em
eu acho que 30% BTG. Segue como é o mercado. As proporções. Isso, mas investe um pouco porque eu tenho um primeiro BTG, XP e depois safra, mas eu diria que hoje tem 30% BTG, tem ali uns 23, 24% XP, 17% safra e os demais são outros players, que aí a gente atende gestora, a gente atende consultor, atende planejador, enfim. Muito bom. É muito legal, cara. Bora lá pro bate-bola? Vamos pro bate-bola. Cadê a bola? Eu já falei pro pessoal aí, precisamos arrumar uma bola bolinha aqui pra vir pro cenário. Sim. Vamos lá, bate-bola, cara. Umas perguntas aqui pra conhecer um pouco mais sobre o Davi. Vamos? Isso, vamos lá. Cara, um livro que moldou sua visão de empreendedorismo ou gestão. Um Que você livro. Fala pra gente. Puta, mano, eu leio pra caçamba, velho. Eu leio muitos livros. Tenho 2 livros que eu tô lendo agora. Um é o Back to the Game, né, que conta ali um pouco a história do BTG. E o outro que eu tô lendo é High Performance Investments. Então, High Performance Team Investment, uma coisa assim, que é sobre alta performance de time de investimentos. Esse estou lendo agora. Mas o que moldou muito ali a minha trajetória, eu diria que foi O Sonho Grande. Foi um dos livros que me ajudaram bastante. E eu li toda a saga do Jim Collins, mano. Enquanto gestão e tal. Então eu li Go to the Great, eu li... Porra, nem sei, mano. Eu li pra cacete. Um que eu adoro e que eu li que me ajudou bastante foi o Bola de Neve do Warren Buffett, que é aquele livro preto dessa grossura, assim, que eu li, aquela bíblia dele. A Bíblia. Então, quanto a livros, eu tenho um monte de livros, assim, que Suspeito pra falar. É. Uma figura que te inspira profissionalmente. Uma figura... Sim. Warren Buffett. É o cara. Eu acho o cara sinistro. É o cara. Um hábito que te ajuda a manter a clareza mental. Box. Box. Legal. E já fazer esse box aí já desde... Quando começou agora? Desde moleque. É. Desde moleque. Box pra mim é... Cuidado. Popó, a gente já treinou. Eu treinei na Champ. Quando era moleque, já fiz umas aulas lá, conheço o Dória, conheço a turma inteira, então... Sim. Box pra mim Achei é... que você ia desafiar o Popó. Não, tá louco, seu Bambam, mano! Eu achei que ele ia desafiar. Achei que você ia desafiar o Popó. Aí eu falei, não sei se vai rolar, hein? Melhor você mandar pro Vitor Belfort. Não, tá doido, cara. Bora Não, lá. lá o Bambam. Ai, caramba. Um lugar onde você se desconecta e recarrega as energias. Praia. Praia. Eu moro em Florianópolis, na beira da praia. Eu amo ir pra praia, cara. Eu nasci em Salvador e morava distante da praia, mas graças a Deus hoje, pela pandemia, escolhi morar no Campeche sem saber o que era, onde era. Peguei no mapa esse lugar que vamos, carro, cachorro, esposa e Nossa, perfeito. parei na praia. Perfeito. Um erro que virou um aprendizado essencial. Um erro. Eu diria que inconsequência. Um erro, eu fui inconsequente em várias ações da minha vida. E essas ações inconsequentes geraram perdas e dores muito grande para as pessoas que estavam ao meu redor. E aí eu digo que foi quando eu quebrei pela segunda vez, que eu entrei em depressão, ali foi horrível. Então o meu erro foi ser inconsequente, e a minha inconsequência é muito, a linha é muito tênue entre dizer que não foi certo o que eu fiz e que foi errado o que eu fiz. Eu fui inconsequente, e aí quando eu penso na inconsequência, eu não avaliei todos os riscos que eu tinha dentro daquela operação. Ponto. Então hoje eu já analiso um pouco mais, mas continuo sendo inconsequente. Então, mas eu já analiso um pouco mais. O próximo aqui, um conselho para quem está começando a empreender hoje. Qual que é o seu conselho para a galera? Tenha caixa para sobreviver, porque o negócio pode quebrar e ele tende a quebrar, e se ele quebrar vai ser da hora porque você vai aprender. Então tenha gordura financeira para se aguentar, porque, cara,
Começar a empreender é lindo. Você vai ver um bocado de empreendedor louco aí falando, vai, influenciador, você vai, pô, vamos, que sua vida vai mudar. Aham, vai. Primeiro mês. Primeiro mês, se você não tiver, sei lá, a mulher te larga. Cara, você, pô, mas é lógico, pensa o seguinte, se você não tem como comprar pra você comer, você vai sustentar uma família? Sim. Então, já é contrassenso aí. Fica a dica, hein? Fica a dica. Um projeto pessoal que ainda quer realizar. Tem que ter cuidado com esse projeto pessoal que eu quero realizar, porque ele pode ir para um lado muito emocional e de pegar muito aquilo que eu vivi, mas eu hoje já faço uma grande parte desse. Eu tenho projetos sociais que eu faço, eu ajudo crianças que querem jogar futebol profissionalmente, tal, que tem um sonho, eu tiro pessoas da zona de risco, já fiz isso com várias pessoas, eu faço isso de uma maneira desestruturada, capital próprio, e eu tenho hoje alguns garotos que a gente ajuda, que tem garoto que joga no São Paulo, tem garoto que está agora no Mirassol, tem garoto que já jogou fora do país, tem garoto que hoje tem família, tem a vida dele, vive do futebol, então eu fiz isso durante muito tempo. E eu quero fazer isso daqui a algum tempo de maneira mais estruturada. Já é um planejamento que eu tenho de ter um instituto onde a gente vai ajudar pessoas que estão na zona de risco. E zona de risco é periferia, é interior. Porra, tem um guri, esse guri que a gente ajuda, que está agora no Mirassol. Ele vem da zona de risco, está com a gente desde os 14 anos. Quando eu conheci ele tinha 9 tatuagens e tendendo a beber e a fumar. E o pai já tinha sido preso, não tinha documento e era usuário de drogas. Então você para e pensa e fala assim, e aí? Então, eu acho que é algo que eu vou devolver para o ecossistema enquanto ser humano. E não precisa ser rico para poder fazer. Não é que eu seja rico ou não. Eu faço isso já hoje, mas eu quero fazer isso de maneira mais estruturada. Bacana, cara. Bem bacana mesmo. Até por conta, né, da sua própria história que você contou, né, faz total sentido mesmo. Qual seria seu plano B se não estivesse no setor financeiro / tecnologia? Sei. Não tem um plano B, cara. Esse é o A, é ele. Velho. Ele tem que dar certo. Eu não sei o que eu faria, eu não sei. Eu posso ter uma certeza, eu continuaria trabalhando com construção de relacionamento com clientes. Ponto. É isso que eu sei fazer. Esse é o plano A. Esse é o plano A, B, C, D, plano da vida inteira. Sim, é isso. Bom, aqui, quem você adoraria ver sentado aqui, sendo entrevistado no seu lugar? Porra, essa pergunta é muito boa. Porque tem pessoas que eu sou muito fã. E pessoas que me ajudaram muito ali atrás, tal. Mas eu acho que uma pessoa que abriu o kimono e gera um baita valor para o mercado e tem muita coisa, é o João Braga da Encore. João é meu amigão, pessoa que me ajuda absurdamente. Esse cara é muito bom, ele sabe muito sobre o mercado financeiro, ele sabe muito, mas muito mesmo. Eu diria que era um cara que vocês tinham que botar aqui para sentar e... Não é para falar de bolsa, não é para falar de mercado financeiro, que o cara é uma sumidade em bolsa. Mas o cara tem muita coisa para entregar para o mercado sobre como é que funciona nesse nosso ecossistema. Sim, acho que já pode ficar até o convite aí, então, né? Joãozão, vou te mandar uma mensagem no WhatsApp, naquela ali, ó. Aquela. João, vou te passar o contato aqui dos meus amigos da Advisor para vocês fazerem um episódio aqui do podcast, tá bom? Cara, já falei, você vai vir, então fique tranquilo. Agora, para fechar, uma palavra que define sua missão como empreendedor. Ajudar o ser humano a evoluir. Eu tenho isso como filosofia, meu propósito de vida é me tornar um ser humano melhor dia após dia. E é isso. E ser um ser humano melhor dia após dia, ele passa por entregar para as outras pessoas
essa possibilidade dela se tornar um ser humano melhor dia após dia. Então, eu diria isso. Perfeito, bacana, cara. Sensacional. Acredito nisso também, né? Nós, seres humanos, a gente tá aqui pra ajudar os outros a... Evoluir, cara. A gente só veio aqui com um papel, evolução. Senão a gente não tava aqui, cara. A vida é tão sofrida, tão dolorosa. A troco do quê? Cara, na boa, Deus não é tão terrorista a esse ponto, entendeu? De tipo, peraí, eu vou mandar vocês aí na Terra pra vocês se destruírem. Não, cara. Então, a gente tá aqui com um propósito. Pra mim é a evolução. Então, eu tô aqui pra ajudar as pessoas a evoluírem. Eu acho que a nossa empresa, os nossos negócios, esse momento nosso aqui, olha só, é 100% para ajudar o outro a evoluir, senão você não estava fazendo o que vocês estão fazendo. Olha que coisa. Sem dúvida, cara. É legal falar isso. Para empresas evoluírem, pessoas têm que evoluir. Sabe, né? O Advisor Talks, quando a gente começou esse projeto, e ainda continua sendo, ele tem um objetivo, né, muito de proporcionar o diálogo com as partes envolvidas no mercado financeiro, porque a gente sentia que era tudo muito as bolhas, os núcleos, eu sou dessa plataforma, eu não falo com aquele, isso, aquilo, etc. Assim, pessoal, nós estamos todo mundo no mesmo barco, entendeu? No final das contas, todos nós estamos no mercado financeiro. Então foi daí que veio o Advisor Talks, a gente precisava dialogar, então foi assim que a gente começou a chamar pessoas para conversar e promover o diálogo e ajudar a levar um pouco mais de informação para a internet, para o YouTube e tudo mais, e trabalhar também nesse nosso propósito de educação financeira. Então a gente faz, cara, você vê a infraestrutura que a gente tem aqui, entendeu? Tem zero monetização isso aqui, não tem nenhum patrocinador, a gente faz isso aqui com a grana nossa mesmo, promover toda essa conversa e essa informação que é muito rica e a gente proporciona gratuitamente para todo mundo no Spotify, no YouTube e todos os nossos canais. Não, perfeito, cara. Então, eu diria assim que o Advisor Talks ele continue gerando valor para o ecossistema e com essa filosofia de educar, de entregar, de aproximar, de desmistificar. Fala, cara, vamos. É isso que vocês estão fazendo. Vamos? É isso aí, Vamos. bora. E já que você falou em vamos, nós temos um recado importante. Dia 26 de novembro, agora, né, no WTC, no Teatro WTC aqui em São Paulo, vai acontecer a terceira edição do Advisor Talks. Esse ano é o terceiro Congresso Internacional do Mercado Financeiro. Vai vir muita coisa boa por aí. Inclusive, a Magnet participou do ano passado, na segunda edição que a gente fez lá na BMC News, né? E foi muito legal, espero que a Magnet possa estar com a gente aí também no terceiro ano e vamos em frente. Com certeza estaremos juntos e eu tenho convicção que vai ser fantástico. Davi, muito obrigado, cara, por você ter vindo aqui, foi sensacional, tudo que você compartilhou com a gente hoje, tanto do ponto de vista do business, quanto da tua trajetória, da tua vida pessoal, acho que fica uma mensagem muito positiva aqui, resgatando aquilo que você falou lá no começo, resiliência, né, cara? Perfeito. Cara, Paulo, eu que agradeço, Ian, agradeço você, agradeço toda a equipe que está aqui auxiliando a gente nesse momento tão descontraído, de troca e enriquecedor. Como falei, que esse bate-papo nosso fosse descontraído, leve e enriquecedor. Sim. E com certeza eu percebo que a gente conseguiu fazer isso. Conseguimos. E, cara, vamos em frente. Tô aqui para ajudar e tá próximo de vocês, tá bom? Obrigado, Davi. Valeu, mais um episódio, pessoal. Você que ficou com a gente até agora, muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Um abraço a todos.